Bom dia, bom dia, bom dia, sabadão chegou com um frio danado. Tô até sem blusa de frio aqui, mas vocês não têm noção, filho, porque tá tudo fechado aqui, porque se eu abrir a janela, sai voando com o vento. Nossa senhora, a barba vai ficar sem fazer, porque eu lá passo a fazer barba com um frio desse, mas rapaz do céu, deixa quieto esse negócio aí, moço. Pelo amor de Deus. Inclusive, olha, eu vou até deixar uma dica para vocês, começar passando dicas de casa para vocês. Olha só que interessante. Essa época, todo mundo sabe que chuveiro elétrico queima as resistências. E aí, até que em casa, o povo aqui também, sabe como é que é? Eu falei, gente, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Porque é o seguinte, abre, e aí fica fechando até diminuir a água pra poder esquentar a água, né? Pra poder tomar banho com água mais quente. Então você vai fechando, porque mesmo no máximo não tá esquentando do jeito que tinha que esquentar, tão gelado que é a água. Beleza, gente, só tem um detalhezinho. Não pode se esquecer que o que faz ligar o chuveiro elétrico é a pressão da água, é a força da água. Então, conforme você vai desligando, ela desliga também. Então, esse tempozinho assim de aumentar e desligar, que fica, ele fica com pontinha, ele não pega e cola o fio um com o outro para poder passar energia, ele fica pontinha com pontinha, com alta potência. Ai, rapaz, vocês são meio doidos, hein? Tem que tomar cuidado, presta atenção. Dica que eu vou dar: quando você abrir o chuveiro, você não abre pouquinho já com a quantidade de água que tem que ser para ficar quente. Você abre para valer, porque a pressão da água vai fazer com que a borrachinha que empurra esse fiozinho, ela pegue e aperta mesmo assim. Aí quando ela apertou, para eu desgrudar um fio depois que está passando uma corrente com ele o máximo tocado, para eu desgrudar, eu preciso de muita força. Então, em vez de eu pegar só fazer assim, quando eu faço assim, para eu desgrudar, é como se fosse raiozinho, é fácil sair. Mas quando eu aperto de vez, então dica que eu dou: abra bem o chuveiro, bastante, sai correndo um pouquinho. Conta até uns 10 bem devagarinho, sabe? 1, 2, 3, bem devagarinho. Deu 10, aí você vai regulando a água como você gosta para cair água mais quentinha. Isso daí vai evitar você ficar queimando a sua resistência. Apesar que se você diminui muita água, o calor da coisa ela esquenta muito próximo e não esquenta toda a água, não dá tempo de esquentar a água em volta. Então é relativo, mas pelo menos o seu chuveiro você vai ver que vai melhorar bastante. Vai parar de ficar caindo, voltando. Aquela luta que, pelo amor de Deus. E eu vou parar de trocar resistência da mãe de casa. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Dando sequência aqui nos negócios. Ipenes é o nome do site. Ipenes. Deve ser, né? Deve tratar meio que em inglês aqui. Variante Delta da Covid-19 é tão contagiosa quanto a catapora, diz relatório interno dos Estados Unidos. Um relatório do Centro de Disseminação, de Controles de Disseminação, uma autoridade do governo americano em saúde pública, mostrou que a variante Delta possui uma capacidade de transmissão similar à da catapora. Os dados secretos obtidos pelo New York Times mostram que a cepa SARS-CoV-2, originada na Índia, é mais contagiosa que os vírus que causam MERS, SARS, Ebola, resfriado comum, gripe sazonal e varíola. Ou seja, tudo isso significa o quê? Significa coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Como assim, professor? Bom, diz alguns estudos que quando um bichinho ele se propaga tamanha velocidade e pega todo mundo de uma vez, cria uma imunidade de uma vez também. Eu não sou médico, depois vocês cruzam com outros lugares, tá? Então, tem o lado bom. E o lado ruim é que sobrecarrega tudo as coisas de novo. Mas também tem um outro lado bom. Como se tomou vacinas, essa transmissão ela não está causando coisas tão mais graves. Então, nós temos coisas boas, coisas ruins, nós temos de todo jeito. Nossa, pensando nas minhas costas, que tá dolorido, acho que eu dormi tudo errado.
Oh, meu Deus do céu, pensa no torcicolo que não tá no pescoço, tá nas costas, subindo assim nas costas. Nossa, pior que aqui não tem árvore pra eu pendurar. Preciso pendurar na árvore pra poder tirar essa dor aqui. Pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Agora tem um porém. Falando do seu coronguinha, eu vou dar um exemplo que tá acontecendo comigo. Eu tento aqui na minha cidade agendar para fazer a vacinação, né? Então eu tomei a da gripe, né? Da sazonal, né? Então fui lá, tomei a da gripezita, tal, bonitinha. Depois de um certo tempo que pode tomar, da outra, beleza, fui lá agendar. Aí eu falei assim, poxa, eu quero agendar junto com a minha esposa, né? Porque aí vai os dois juntos, não preciso um dia, outro no outro, né? Então vamos lá, não consegue, o site não permite. Oh, meu Deus do céu, como é que faz? Eu vou com alguém, então eu vou de carona, não consigo marcar junto, sabe? Ó, bom, aí beleza, vamos lá, segunda situação. Eu vou fazer o cadastro da vacina e eu não consigo horário, cara. Só tem horário de trabalho. Como é que eu faço? Eu tenho que largar o meu emprego para poder tomar vacina? Tudo bem que eu ainda tenho horário um pouco mais flexível. Um pouco mais flexível. Não é 100% flexível, mas é um pouco mais flexível. E aquele que tem que trabalhar longe, está numa indústria, tem que bater cartão, vai de ônibus fretado, e como é que faz? Olha, eu não sei quem que cria essas coisas, quem que são os responsáveis para fazer essas coisas. Será que ele só vê a vida dele, ele não consegue ver a sociedade inteira? Será que a pessoa tem tanta limitação na cabeça que ela não consegue imaginar todas as possibilidades que pode ter? Isso é uma possibilidade tão simples, tão ridícula. Fora que eles vão abrindo para idades mais baixas, e quem tem a idade mais alta não consegue, cara, não consegue agendar. Porque eu vou agendar? Não tem nessa data. Eu entro no outro dia para ver se tem outra data, se alguém desistiu, para ver se eu consigo na data que eu posso ir, no horário que eu posso ir, não tem também. Aí eu entro no outro dia, acabou a vacina. Aí na outra semana abaixa a idade mais ainda. Aí aumenta a concorrência de gente procurando para ver lá. Aí você vai ver, não acha o horário, você não acha as coisas, porque não tem. Então o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a muvucona. Ah, massa! E quem precisa de algo mais programado vai ter que ficar por último. Essa é a realidade, porque é o que eu estou percebendo e que estou vendo, pelo menos aqui na minha cidade. Olha, eu vou falar pra você, hein? Tá difícil a coisa, hein? Nossa senhora. Mas olha, esse negócio do coronguinha propagar como se fosse uma varíola de velocidade, ela é interessante. Ela não é ruim, ela é interessante. Inclusive, ela faz uma aposta com a sociedade, né? Com a humanidade, né? Quem anda mais rápido? Quem quer mais? Eu ou você? Ei, vamos lá, blá, blá. Falando de eu e você, não tá aqui, mas vamos falar uma coisa. É o seguinte, Olimpíadas. Rapaz, a China passou os Estados Unidos. Tá China, pelo menos até o último que eu vi lá, porque essas coisas de medalha mudam muito rápido, né? Principalmente de madrugada, né? Porque de madrugada é dia lá, então tá ganhando mais medalha uma atrás da outra. E como eu não abri o jornal para ver, a China na frente, depois Japão, depois Estados Unidos. Estados Unidos em terceiro lugar. A China em primeiro. Filho, o ego vai ficar abalado, hein? Nossa senhora, os Estados Unidos, olha, pai, estão levando chapuletada aqui. Eu vou falar pra mim mesmo, eu quero ver o ego. O mais interessante pra mim é fazer as análises do ego do povo. Poder 360. Centrão quer solução fora do teto para pagar dívidas judiciais do governo. Os aliados do governo de Jair Bolsonaro, Centrão à frente, desejam uma forma de pagar os 89 bilhões em dívidas judiciais furando o teto de gastos. A medida, que dependeria da criação de algum mecanismo legal, manteria os valores já definidos para emendas e investimentos de orçamento de 2022, incluindo o aumento do fundo eleitoral para 5,7 bilhões. Cara, presta atenção. Já furou o teto com o negócio do Bolsa Família, lá do auxílio. Já furou o teto por causa disso aí.
Por que furou o teto? Permitiu-se furar o teto? Porque o teto é um limite de segurança que tem para falar, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo pagar quem pegou dívidas com o Tesouro Direto do Brasil. Quando chegou o negócio do auxílio, os investidores falaram assim, tudo bem, vai furar o teto uma vez por causa de uma coisa de urgência e emergência, não é algo que vai ficar institucionalizado. Então, tudo bem, está aprovado. E o mercado não falou nada e achou até bonitinho, porque está colocando dinheirinho no mercado e acaba indo para as empresas. Beleza. Só que esse hábito de furar o teto aconteceu uma vez e está querendo acontecer de novo. Só que é o seguinte, para pagar o auxílio, o furado do teto foi 10, 15 bilhões. Agora eles estão querendo furar o teto com mais de 89 bilhões. Sabe qual que é o resultado disso? Ontem a bolsa despencou de tal maneira que, olha, fazia tempo que eu não vi despencar daquele jeito. Despencou de tal maneira que chegou praticamente a 4%, chegou a 3,5% de queda da Bolsa de Valores. Vocês não têm noção. Foi filme de terror essa sexta-feira a Bolsa de Valores. Quem tem ações compradas estava assim, ai, pelo amor de Deus, ai, tô passando mar. E aí entra naqueles gatilhos automáticos, o povo ensinou todo mundo, coloca um gatilho, porque quando cair daquilo você vende automática. Entra nos gatilhos e começa a vender, e a quantidade de pessoas vendendo é muito maior do que as de comprando. E aí os caras saem desenfreados, né? Aí afunda mais ainda e aquela coisa fica louca, meu Deus do céu. O que tem na cabeça? Isso aí é coisa de quem? É coisa de deputado? É coisa do Paulinho? É de coisa de quem? Porque não tem cabimento. Essa é a solução considerada número 1, devido às poucas consequências que traria aos públicos, aos políticos e suas bases. Haveria, por outro lado, a reação negativa do mercado, e aconteceu. Que pode ver na opção uma tendência de piora no quadro fiscal do país. É exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso. Há uma terceira opção que está sendo cogitada. Deputados e senadores avaliam que a Suprema Corte poderia dar alguma decisão que resolvesse o caso. Não dizem qual solução seria essa, mas então, pera lá. Os juízes têm que decidir em cima do que tem de dinheiro e não em cima do que está na lei. Então a lei não é lei. Como é que funciona isso daí? Você pega alguém que tinha um direito e você tira o direito dessa pessoa porque não tem o dinheiro. Como é que faz isso? Apesar que se você processa alguém e a pessoa não tem dinheiro, a sentença é anulada. Ele fala, não tem condição de pagar, tenta achar algum jeito de dizer da pessoa pagar, se não tiver, acabou o negócio, né? Tem mais ou menos isso daí também, acontece essas coisas também. Rapaz do céu, esses políticos estão de brincadeira, moço. Esses políticos estão acabando com o país. E vamos ver os níveis, vamos lá. Poder 360. Ramos, 2 pontos. Já passou da hora de colocar em limite a postura golpista de Bolsonaro. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PL, defendeu nesta sexta-feira, ontem, em seu perfil do Twitter, que, abre aspas, já passou da hora, fecha aspas, de se impor um limite à postura, abre aspas, golpistas e conspiratória, fecha aspas, do presidente Jair Bolsonaro. Ramos cobrou a adoção de medidas por parte do STF, a Câmara dos Deputados e do Senado. Já passou da hora do STF, Câmara e Senado colocarem um limite à postura golpista e conspiratória do presidente da República. Se não fizerem isso agora, quando decidirem fazer, será tarde demais. Todos se acham protegidos. Hoje podem ser as próximas vítimas. Fecha aspas, disse o gajo. Bom, as falas do cara foi bem intensa e bem braba.
Pra falar um negócio desse, eu vou falar pra você, hein, rapaz, o cara tem que ser mais golpista do que é. Eu vou falar uma coisa pra você. As Forças Armadas, pra fazer alguma coisa, é porque a instituição Câmara e Congresso entrou em falência, porque não tem outra posição, ou que se gerou um caos interno sem precedentes. Eu não vou defender nem um lado nem o outro, porque para mim ambos estão muito errados. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos lados totalmente meio doido aí, mas vamos lá. CNN, mas são muvucas, cara, que vocês não têm noção de como que arrebenta a economia. Vocês não têm noção. CNN. STF manda retomar investigações sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Ou seja, as coisas se tornaram como pessoais. Então eu vou mandar abrir de novo para investigar aquilo, eu vou mandar fazer não sei o que, coisas que já estavam enterradas, estão desenterrando, tudo não sei o que, tudo para afrontar o presidente da República, certo? Afrontar o presidente da República, tacar ele, fazer ele. Eu vou falar uma coisa para você. Não me cheira bem isso daí. Não me cheira bem isso daí. Não me cheira bem isso daí. Vamos lá, dando sequência aqui. Estadão, olha o que saiu, a nota como saiu no Estadão. Bolsonaro insulta o Brasil. Vamos ver como é que tá aqui? O presidente Jair Bolsonaro insultou o Brasil inteiro ao mobilizar as atenções do país para o espetáculo imoral e degradante que protagonizou na noite de quinta-feira, usando recursos públicos com transmissão pela TV Brasil e pelas redes oficiais da Presidência. Desde o Palácio da Alvorada, residência oficial, e ao lado do ministro da Justiça. Anderson Torres Bolsonaro disseminou mentiras escandalosas para minar a confiabilidade do sistema de votação brasileira. Foi um ataque direto e inequívoco à democracia. E eu posso falar para você o que eu vi? Eu não vi ele atacar a urna em si. Eu vi ele atacar uma criação, uma formação de uma organização por trás, nos bastidores. E isso eu vi ele atacar. Eu vi ele denunciar de forma velada, falando que era um negócio de urna, mas eu vi uma forma velada porque ele pegou e falou o seguinte. Ele falou, o pessoal tá me perseguindo. E o mesmo que está me perseguindo é o mesmo que soltou o presidente da República, o ex-presidente da República, da cadeia. E é o mesmo que permitiu com que ele fosse candidato, e é o mesmo que está permitindo com que ele tenha a possibilidade de reentrar. Agora, se realmente estão querendo resolver tudo, qual que seria a postura mesmo, de cabrão mesmo, para fazer? Vamos fazer o seguinte? Nenhum nem outro vai poder mais se candidatar. Nem o ex e nem o atual. Os dois estão de castigo. Vai ficar os dois na cadeirinha sem fazer. Porque do jeito que estão fazendo com o presidente atual, claro, estão querendo colocar o ex-presidente aí. Vocês me perdoem, mas não dá. Eu não engulo isso. É inaceitável uma coisa dessa. Se eu permitir uma coisa dessa, eu estou sendo conivente com más práticas. O que seriam essas más práticas? Tudo que a gente viu lá. É mensalão, é não sei do que, é negociação de cargos para conseguir voto, é não sei do que, é destruição das famílias de novo, com aquelas leis horrorosas, com as coisas, tentando destruir todas as coisas. Eu não posso ser conivente com uma coisa dessa. Eu não posso ser conivente com uma coisa dessa. Mas o presidente da República também não ajuda. Porque ele fez tudo isso, olha só os detalhes que ele tem que tomar cuidado, que ele não toma cuidado. Por isso que eu falo, o assessoramento dele tá muito ruim. O assessoramento dele. Ele pegou e fez uma transmissão pela TV Brasil para fazer uma denúncia. Isso é grave, isso é gravíssimo, realmente é gravíssimo. Não pode, gente. E pelas redes oficiais da Previdência. Tipo assim, o site do governo, não pode.
Na rede, no perfil dele de rede social é uma coisa. Num perfil de uma instituição é uma instituição. Você fala em nome de uma instituição, de um governo, você fala em nome do povo brasileiro. E não é assim. Então, o que eu vou falar para você é o seguinte, aonde que eu já estou enxergando que é coisa. Agora, ele está bem no momento aonde ou ele pega e fala, amém, perdi, ou ele fala, não, estou no cantinho, eu sou um rato, um bichinho, qualquer bicho, rato, qualquer bicho, colocou na quina da parede, ele pega e... De duas, uma. Eu não vejo uma terceira frente aí. Ou ele pega e fala, olha, pra mim acabou, tô saindo. Ele mesmo sai antes de querer fazer impeachment, alguma coisa, ele simplesmente fala assim, olha, vocês me desculpam, mas eu tô saindo, e deixa nas costas do Mourão. Ou ele pega mas será que o Mourão vai? A gente vai terminar encerrando isso daí logo ali. CNN, só para fazer o chave do início dessa última fala que a gente fez aí, para o encerramento com o Mourão. Ministros do TSE estudam se Bolsonaro cometeu crime ao atacar urnas eletrônicas. Porque seria mais ou menos o seguinte, você é o presidente da República, você tem que ter o poder de convencimento para com o Congresso. Você tem uma CPI que faz estudos disso e decide se é ou se não é no Congresso. Tudo que fugir das regras que foi composta e foi criada no Congresso Nacional, isso é considerado antidemocrático. Vocês estão entendendo como é que é a situação? Então vamos lá. Nós temos que enxergar com as duas visões. O problema é o seguinte, o bolsonarista ele entende como se ele fez tudo certo e não fez. E a outra parte joga lenha na fogueira, transformando uma formiga no hipopótamo gigante. E também não é bem assim. Então por isso que eu falo, os dois estão errados, erradíssimos. Mas que tem fumaça lá para trás, tem. Realmente esse negócio do Lula não dá para engolir até hoje. Tem coisa erradíssima aí. E se o Centrão quer botar para resolver, eles têm que chegar e falar assim, então vamos resolver assim, tira os dois e nós vamos como se fosse um negócio tudo novo por aí. E quem já foi candidato alguma vez não vai poder ser nunca mais. Aí fica bonita a história, hein? Aí fica bonito, porque aí você tira todos os antigos, tira Ciro, tira todo mundo, e vamos só colocar gente que nunca saiu candidato na vida como presidente. Pra fazer como se fosse o apagão mesmo, pra fazer como se fosse a limpeza mesmo. Mas eu não sei se vão querer fazer uma faxinona dessa, não. Agora, vamos lá. Eu tô falando pra equilibrar a coisa, pra ficar certo? Porque aí, no caso, teria chance de vir, tipo, Tarcísio, presidente da República. Pô, voto no cara com o olho fechado. Tarcísio pra mim, filho, aonde ele tiver, vai meu voto. Aí acontece o seguinte, a questão é o seguinte, vamos lá. Os ministros estudam se Bolsonaro cometeu crime ao atacar as urnas eletrônicas, porque é uma instituição, olha só, é algo que o Congresso tem que analisar e votar, não é o presidente da República. O presidente da República pode mandar o pedido para votação, pode pedir para abrir uma CPI, abriu-se uma CPI de fato. Tem CPI aberta, cara, para voto impresso ou não. Tá aberto lá a CPI, sei lá como é que é o nome, mas tem lá uma comissão provisória, tá lá para fazer esse estudo e análise e tudo mais. É eles que tem que votar. Se eles não votarem não, o que vai fazer? O presidente sabe, aí que tá o tchan do negócio, o presidente sabendo que precisa de pressão popular para fazer com que venha a pressão popular e os políticos, deputados, senadores aprovem isso. O que ele faz? Ele começa a fazer campanha eleitoral para fazer assim, olha, eu tenho força, eu sou poderoso, eu tenho força, vocês estão vindo com um cara que é forte, tal. E isso para os outros candidatos políticos, isso é uma ameaça política. Isso é como se fosse uma afronta política, uma ameaça política, algo que está atacando o meio político.
E aí, nisso tudo, o que acontece? Cada vez mais vai transformando o presidente atual em mais populista, porque no pensamento dele tem que fazer pressão no Congresso, só que no cenário como executivo isso é populismo, e aí a coisa vai degringolando e tá acabando com o governo dele. Eu vou falar uma coisa pra você. O presidente Bolsonaro não pode ganhar as eleições da próxima candidatura, porque se ganhar vai ser pior do que está hoje. E eu não quero ter um governo pior do que está hoje. Só que se ele não ganha, o Lula ganha. E o Lula é pior do que ele, por incrível que pareça. Porque ele vai voltar a institucionalizar o que funcionava na época dele, que não é bom, nós não queremos mais. Dar dinheiro pra gente de fora, injetar dinheiro pra Cuba, defender Venezuela. Nós não queremos isso aí. Ninguém quer mais isso. Ninguém quer mais isso. Ou seja, não tem saída, né? Nós estamos numa máquina de sinuca que, olha, vou falar pra você, hein? Eu acho que é até bom acontecer todos os traumas no Brasil o mais logo possível, o mais cedo possível, porque aí as Forças Armadas não vai ter como falar assim, não tô vendo nada, deixa eu dormir aqui no meu bercinho. Aí fica lá só puxando ronco danado. Ai, pensa que é uma beleza, né? CNN, pra nós encerrar. Fofoca hoje tá braba, hein, gente? Nossa, você sabe qual que é o mais difícil pra mim? Eu tento ver saídas e eu não consigo achar saída. Nós estamos no... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não vai, volta. Ainda que no governo Bolsonaro, o Tarcísio está conseguindo trabalhar. Então, por esse motivo, para mim seria incrível continuar. Mesmo estando ruim, horroroso, continua por causa do Tarcísio. Porque esse cara tá fazendo coisas que nos últimos 30 anos ninguém conseguiu fazer. Esse cara é muito bom. Esse cara não é bom, ele é muito bom. Ele é muito bom. Quem me dera se todos os políticos, todos os deputados, todos os senadores tivessem esse perfil. Ele é muito bom. Mourão é aconselhado por aliados a renunciar. O vice-presidente, porém, segundo interlocutores, tem refletido sobre o assunto desde a última observação que o presidente Jair Bolsonaro fez sobre ele. Bom, existe a seguinte situação, vamos lá. Existe um agravamento, então ele vai fazer duas medidas. Próximo ano vai ser um ano de crise intensa, e ele vai estar nesse cenário de crise intensa. E se os militares tiverem de fazer alguma coisa, pode respingar na cara dos militares que tem um vice-presidente que não fez nada, que não está fazendo nada. Por outro lado, por ser atacado sempre pelo presidente atual, faz com que ele tire essa responsabilidade. Então a gente vai ter que fazer exercícios mentais, tá? Então a gente vai fazer criando possibilidades igual que eu estou fazendo aí. Só que tem um porém, se ele sai, no outro dia tem impeachment do presidente da República. Por quê? Assume o presidente da Câmara, o Lira. E todo mundo gosta do Lira. O Lira fala bonitinho, fala bem, ele é calminho, olha, ele apazigua a coisa, ele é tudo tranquilo. Só que é o seguinte, o Lira assume a presidência e quem que assume a Câmara? Aquele que acabou de falar, meteu o poete aí, o Ramos. Então você começa a fazer as análises de todas as coisas, você fala assim, cara, o impeachment é a pior da situação. Não pode. E se o Mourão toma uma decisão de sair, ele rebenta tudo. Só que tem aquele porém que eu acabei de falar. Se rebenta tudo, quem sabe resolve tudo. Porque o brasileiro é assim, pelo amor não vai, pelo amor não vai, pelo amor não vai. Então, que faça toda a lambança de uma vez e resolva de uma vez. Porque o plano espiritual, ele precisa resolver. O plano espiritual precisa estar pronto para começar a trabalhar. E como não está se montando a coisa, vai ter que expurgar, tem que ser igual uma espinha. Tem que apertar do... Falando em espinha, olha o tamanho dessa aqui que nasceu. Tem que pegar e apertar para pular, acertar o trem. O negócio aí pulando para longe. Porque não tem... Cara, eu juro pra vocês, eu tento achar saída, não consigo achar saída.
Rapaz do céu, se vocês estão sem entender, eu também tô. Mas o meu exercício é ficar vendo quais são as possibilidades de tudo que pode acontecer. Ano que vem nos promete. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Um ótimo final de semana para todo mundo. Geladinho, mas dá para tomar uma sopinha, né? Que oportunidade linda e maravilhosa de comer uma sopa que é tão bom pro estômago. Oh, meu Deus do céu, sopinha é benção. É coisa muito boa. Gente, Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos fazendo as nossas análises, vamos vendo as saídas que tem, mas pelo visto é melhor deixar do jeito que tá, porque se tá igual cocô, né? Se mexer, fede, se não mexer, vira adubo. Assim penso eu. Deus nos abençoe. Namastê.